Irmãos, abra sua Bíblia. Irmãos, eu vou hoje, se não pensar assim, poxa, o pastor está fazendo um drama hoje na mensagem, eu vou fazer mesmo, para a gente acordar, irmãos. Viu? Vai ser uma mensagem do estilo dos pregadores dos anos 80. Né? Aqueles pregadores porreta, igual fazia João Batista, né? Raça de víboras. Então, irmão, não estranha não, viu? É a palavra de Deus que quer falar conosco nessa manhã. E que ela fale em nossos corações poderosamente. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, vamos ler do verso 9 até o verso 14. Amém, igreja? Amém? Então, eu vou ler aqui, tá? Mateus é fácil achar, né? Tenho certeza. Diz assim, irmãos, o verso 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Lógico, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Glória a Deus. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Amém, igreja? Irmãos, duas pessoas rejeitadas em um culto. Um culto como esse, viu? Não se engane que era diferente, não. Então, o culto aqui, na sinagoga, começa com duas pessoas rejeitadas. Uma, porque tinha um problema físico em sua vida, e a outra, porque sentiu a necessidade de ajudar essa pessoa. Irmãos, estamos falando de um culto prestado a Deus. E nesse culto, pessoas se sentiram incomodadas com a presença de uma pessoa deficiente e com a presença de uma pessoa que podia solucionar aquele problema. Olha que interessante, irmãos. Olha que culto estranho. E pode ser, irmãos, que não seja diferente hoje em muitos meios evangélicos. Pode ser que aconteça isso. Pode ser não. Acontece. Infelizmente. Pessoas que vêm ao culto, mas não entendendo nada. Quem é Jesus? Não entendendo o que Jesus pode fazer pelas pessoas. Irmãos, e nesse texto eu vou começar dizendo o seguinte, que Jesus Cristo, Ele tem 3 compromissos fundamentais em seu ministério. E esses 3 compromissos aqui não pode deixar de ser o nosso compromisso hoje. Irmãos, o primeiro compromisso de Cristo em seu ministério era um compromisso de ir à casa de Deus. Sabia disso?
Jesus tinha um compromisso de estar na sinagoga. Jesus não era apenas um pregador itinerante. Ele estava na sinagoga. Em Lucas 4,16, fala o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, como de costume. Viu, meu querido? Está aí o primeiro ensino para a igreja nessa manhã. O compromisso de ir à casa de Deus. Meu irmãos, eu vou bater nessa tecla até eu morrer. Até onde vocês deixarem eu ir aqui dentro. A transmissão é algo necessário hoje. Mas a necessidade maior é de nós estarmos na casa do Senhor. Viu, meu querido? Cristo hoje, eu não digo que Ele estaria hoje aqui. Ele está hoje aqui, amém? Viu, meu amado? Irmão, Jesus tinha um alto conceito na casa de Deus. Se você ler lá em Apocalipse 2:1, fala assim: essas coisas escreve aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus tem na mão a igreja e Ele é aquele que anda no meio da igreja. Irmãos, Cristo está aqui hoje andando no meio da igreja. Viu, querido? Então, cuidado, meu irmão. Tenha compromisso em vir à casa de Deus. Esse é o primeiro compromisso de Cristo nessa manhã. O segundo, irmãos, era pregar a palavra de Deus. Jesus tinha um compromisso em ir à igreja e tinha um compromisso de pregar a palavra. Ele não ia na igreja por ir. Ele ia na casa de Deus, ele ia na sinagoga para pregar a palavra de Deus. Diz assim a palavra, Marcos 1,38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso eu vim. Irmãos, quando o texto cita, ele fala assim, vamos também, ele está saindo da metrópole, ele está saindo do grande fluxo. Quando ele fala assim, vamos aos povoados vizinhos, para também pregar ali. Irmãos, quando ele fala povoados vizinhos, é nos lugares, irmãos, que as pessoas não tinham nem infraestrutura. Eram os lugares mais carentes da época. Irmãos, não se enganem com uma coisa, Jesus não ia somente para pregar as boas novas do Evangelho. Ele ia nesses lugares para ensinar as pessoas a viverem em comunidade. As pessoas eram tão pobres, tão necessitadas, que ele ia nesses lugares para ensinar as pessoas a conviverem em comunhão, como ajudar uns aos outros. É isso que ele fazia, irmãos. O seu segundo compromisso era pregar a palavra de Deus. Não pregar, como eu disse em outra mensagem atrás, não pregar as novidades do mercado da fé. Ele ia pregar a palavra de Deus. Ele ia pregar, e que palavra que ele pregava? Ele pregava o Antigo Testamento, que ainda não havia nada escrito no Novo Testamento. Então, ele revelava a vontade de Deus para aquelas pessoas no Antigo Testamento, porque ele era aquela pessoa que lá atrás fora dito dele. Então, irmãos, o nosso segundo compromisso é pregar a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala em Timóteo 1,15, esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele disse que ele era o principal. Então, irmão, Jesus tinha o compromisso de ir à casa de Deus, ele tinha o compromisso de pregar a palavra de Deus, e o seu terceiro compromisso era
socorrer os aflitos e necessitados. Irmãos, isso é ser igreja. Isso é andar nas pegadas de Jesus. Irmãos, não se engane com uma coisa. O ministério de ensino não pode ser divorciado do ministério de socorro. A igreja tem que falar e fazer, ensinar e agir, irmãos. Não pode isso estar separado. Para Jesus, isso caminhava lado a lado. Jesus nunca deixou as pessoas, por onde ele passou, sem socorro. E a igreja de Cristo não pode também deixar de fazer isso. Jesus não apenas ensinava a palavra, ele socorria as pessoas. Ele não via as pessoas como um auditório somente. Ele via as pessoas como pessoas carentes do amor do Pai. É isso que ele fazia, irmãos. Então, esses são os 3 compromissos fundamentais do ministério de Jesus e do ministério da igreja nesses dias. Não podemos andar como igreja sem estar nesses 3 preceitos, nesses 3 mandamentos de Jesus Cristo. Agora, irmão, vou explicar aqui alguma coisa para contextualizar esse momento aqui de hoje. O que nesse texto está acontecendo? Irmãos, esse homem aqui anônimo, que a Bíblia não cita o seu nome, cita apenas que ele tinha uma limitação na sua vida. E, irmãos, talvez, não, isso é certo, que na sociedade de hoje, na nossa cultura de hoje, é possível que a maioria de nós não crie preconceito com uma pessoa assim. E nem é para criar. Mas, nesse momento aqui, irmãos, a coisa não era bem assim, não. Uma pessoa com um problema físico, ela era rejeitada. Uma porque se dizia na época que uma pessoa com problema físico, ela estava recebendo um castigo de Deus. Olha que interessante. E vemos hoje pessoas dizendo isso na igreja hoje. Infelizmente. Então, irmãos, essa pessoa aqui, ela não só sofria algo na sua vida física, mas ela sofria algo muito pior. Os fariseus desse texto aqui, os escribas e fariseus, para os irmãos terem uma ideia, eles criaram 39 preceitos sobre o sábado e sobre a sinagoga. Olha que interessante. Uma pessoa com a mão ressequida, na sinagoga, ela não podia ler a Torá. Uma pessoa com a mão ressequida na sinagoga, com algum defeito físico, ela não podia falar nada na sinagoga. Uma pessoa assim, ela não podia nem se sentar na sinagoga. Viu, irmãos? Quando a mão do homem entra, ela atrapalha o agir de Deus. E eu pergunto, irmãos, o que ele está fazendo ali, Zaqueu? Você iria num lugar assim, meu irmão? Você iria na Igreja Batista em Brasilândia? Você entraria aqui se você soubesse que alguns iriam te olhar torto? Você entraria? Você entraria num lugar assim, onde você não era bem-vindo, bem-quisto? Você entraria? Mas, irmãos, ele estava ali. Ele foi naquele lugar mesmo assim, mesmo sabendo que ele não era bem-vindo. Os estudiosos dizem que nessa época, quem tinha um defeito físico assim, eles usavam até a manga
um pouco mais comprida para esconder o seu defeito. Mas ele estava ali, meus irmãos. Ele estava na casa de Deus. Ele foi na sinagoga. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele queria a comunhão com os irmãos. Irmãos, interessante que nesse momento, Jesus olha para aquele auditório, igual isso aqui. A sinagoga era assim, era redonda assim, né? E nesse momento, Jesus olha para aquele auditório, e ele vê, como aqui hoje, meus irmãos? Ele olha para aquele auditório da época ali, e olha para nós aqui também hoje. E ele vê duas situações. Ele vê um grupo de pessoas que estavam ali para acusar e não para adorar. Imagina isso, meus irmãos. Dentro da sinagoga. Ele olha para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas, e vê ali algumas pessoas que estavam ali não para adorar, mas para criticar. E também, irmãos, vamos explicar uma coisa aqui, né? Irmãos, mesmo porque, querido, a adoração não está ligada somente ao momento musical, certo, Cosme? Viu, meus irmãos? A gente confunde isso às vezes. A adoração, irmãos, está ligada com a vida. E, irmãos, e não se adora a Deus a não ser com a vida. Sabia disso? Lembra da mulher samaritana? Ah, vocês falam que tem adorar aqui, adorar lá. Só. Nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Ele fala assim para ela, mulher, meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Viu, meus irmãos? A adoração a Deus está ligada com o seu irmão, sabia disso? Você quer adorar a Deus? Olha para o seu irmão. Cuida dele. Viu, irmãos? João fala isso nas suas cartas. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu estou vendo? Viu, irmãos? Esse era, naquele momento, o agir de algumas pessoas. E interessante que esse texto aqui está nos 3 evangelhos sinóticos. Em Marcos ele fala assim, e Jesus conhecendo os seus corações. Viu, meus irmãos? Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe a motivação que você veio aqui nessa manhã. Ele sabe exatamente por que você está aqui nessa manhã. Ele sabia exatamente por que aqueles fariseus estavam ali. Ele sabe, meus irmãos. Não tem como enganar a Deus. E aquelas pessoas foram ali para testar Jesus. Coitadinhos. Foram ali, mas para experimentar Jesus. Eles não estavam ali na sinagoga para adorar a Deus, nem para aprender a sua palavra, e nem para ajudar os necessitados. Meu irmão, o que eles foram fazer ali? Mas eles estavam ali, irmãos. Irmãos, se tem um povo, se tem uma classe de religiosos que acompanhou Jesus o tempo todo para criticar, essa classe eram os fariseus. Essa classe eram os escribas. E hoje também tem uma classe de pessoas assim no meio da igreja. Infelizmente tem. Infelizmente, meus irmãos. Mas interessante, irmãos, que Jesus, por sua vez, ele vê um outro tipo de situação. Ele vê um homem necessitado, meus irmãos. Ele vê um homem que estava passando um momento difícil em sua vida. E, meu querido, é isso que ele vê aqui na igreja nessa manhã. Viu, meu amado? Ele sabe exatamente a sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você está precisando nessa manhã. Ele sabe, meus irmãos. Ele viu duas situações. A crítica, a acusação. Mas, irmãos, Jesus, quando Ele quer te abençoar, você pode ficar certo que você vai receber a bênção. Você pode estar certo disso. Ele não ligou para isso, meus irmãos.
Ele podia levantar da sinagoga e ir embora. Não, mas ele viu ali, irmãos, uma pessoa necessitada, uma pessoa passando um momento difícil na sua vida. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em todo lugar que Jesus esteve, algo de bom aconteceu com alguém, mesmo que fosse com uma pessoa. Viu, meus irmãos? Onde Jesus se faz presente, acontece algo de bom com alguém. Espero que seja com você nessa manhã. Viu, meus irmãos? E sabe por quê? Onde ele está presente, algo de bom acontece? Por dois motivos, pelo menos. Porque ele está por perto no tempo certo. Amém? Viu, meu querido? Ele chega na sua necessidade, nem antes e nem depois. Ele chega no tempo certo. Porque o tempo de Jesus é sempre no centro da vontade de Deus. Viu, meu querido? Ele sempre está por perto no tempo certo. No tempo que você está precisando. É o momento que ele chega na sua vida. E o segundo momento é o seguinte, meus irmãos. Jesus, ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. E ele sente o que ninguém sente. Sabia disso? Esse é o Jesus da igreja. Esse é o Jesus daquela sinagoga naquele momento. O Jesus que, irmãos, interessante isso, ele vê. Lembra de Zaqueu? Ninguém viu Zaqueu. Jesus viu. Lembra do cego Bartimeu? Ninguém ouviu o grito dele. Jesus ouviu. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ninguém sentiu o toque dela. Jesus sentiu. Viu, meus irmãos? Jesus sabe exatamente onde está doendo. Ele sabe exatamente onde era a dor daquele homem. Aquele homem ali, num canto, sem poder reagir, sem poder dar um glória a Deus, sem poder abrir a Torá, né, abrir o Pentateuco, abrir os 5 primeiros livros da lei para ler, ele não podia. Ele não podia falar nada, perguntar nada na sinagoga. Ele não podia nem sentar-se ali. Mas, irmãos, por incrível que pareça, Jesus viu aquele homem. E aquele homem, irmãos, que ninguém dava nada, aquele homem que não tinha nenhum valor, agora vai ser o alvo do amor de Jesus. Irmãos, quando Jesus está indo na multidão, quando ele vê Zaqueu, ele para a multidão, Zaqueu desce. Quando ele ouve o grito do cego Bartimeu, ele para a multidão e chama Bartimeu. Quando ele sente o toque da mulher do fluxo de sangue, ele para a multidão e chama a mulher. E, meus irmãos, é assim que ele faz. E nesse momento, irmãos, ele para o culto. Imagina isso, meus irmãos. Lá os rituais acontecendo. A tradição dos fariseus está acontecendo aí na igreja ali. E ele para o culto. Para socorrer uma pessoa, meus irmãos. Uma pessoa que não estava sendo vista. Uma pessoa que ia entrar e ia sair do mesmo jeito. Mas com Jesus não, meus irmãos. Com Jesus a coisa é diferente. Com Jesus, irmãos, algo de bom acontece. Não adianta, querido. E aquele homem agora, ele é o alvo da atenção de Jesus. E agora Jesus para o culto e diz: ei você, que ninguém dá valor. Você que é desprezado. Você que é posto de lado. Você que está com essa tristeza tamanha na sua vida. Você que está chorando por causa desse problema. Vem para o meio. E, meus irmãos, é isso que ele faz. Aquela pessoa, naquele momento,
ela se tornou o alvo do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Jesus, querido, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os fortes, ele veio para os fracos. Ele não veio para os orgulhosos, ele veio para os humildes. Ele diz isso, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E essa pessoa aqui, irmãos, ela agora é o centro da atenção, das atenções de Jesus. Agora ele chama ela para vir para o meio, e essa pessoa vai receber algo que ninguém achou que ela receberia. Ela vai receber, irmãos, a graça de Jesus. Ela vai receber o perdão de Jesus. Ela vai receber algo que jamais ela conseguiria em outro lugar. A medicina até hoje não resolve isso. A ciência não resolve isso. Irmãos, mas Cristo resolve. Viu, meu querido? Cristo, quando ele entra na peleja, ele entra para vencer. Viu, meu amado? Ele entra para resolver a questão. E a Bíblia fala que não há impossíveis para ele. E ele entrou ali, irmãos, e curou aquele homem. Glória a Deus por isso. Vimos, ele entrou ali e resolveu o problema. Talvez você entrou aqui hoje buscando a solução com o pastor Samuel, com o pastor Agnaldo, com o obreiro, com o diácono, não vai resolver nada. Jesus resolve. Se você colocar nas mãos dele a sua situação, ele resolve. Se você disser para ele onde é a sua dor, ele resolve. Se você vir para o meio, se você obedecer, ele resolve a sua vida. Ele resolve a sua dificuldade. Ele resolve algo que você nunca pensou que seria resolvido. E assim, irmãos, ele fez com aquele homem. Irmãos, interessante que Tiago, ele entendeu muito bem isso. Se você ler lá em Tiago 2, do 14 a 17, Tiago fala assim: meus irmãos, que adianta se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso essa fé pode salvar? Se você vê seu irmão ou sua irmã passando uma necessidade de mantimento e disser para ele: vai em paz, aquenta-te, farta-te, e você não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Vimos, irmãos? Tiago citou isso lá na frente. Irmão, não tem nenhum proveito. Se nós, como igreja, não colocar nossa fé em prática através das obras. E ele fala assim, para terminar, nesse versículo do capítulo 2 de Tiago, ele fala o seguinte, olha que interessante: assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Irmãos, eu creio nesse texto literalmente. O crente em Cristo Jesus, ele demonstra a sua fé através das suas obras. Irmão, não tem como, viu? É o que Cristo está nos ensinando nesse texto. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, que nós não somos salvos, irmãos, por causa das obras, ou por boas obras. Mas ele fala assim, que nós somos salvos para as boas obras. O crente em Cristo, irmãos, ele faz boas obras. Não, irmão, não tem como, viu, querido? Isso é algo inegociável. E Tiago, irmãos, ele é taxativo. A fé sem obras, ela é morta. Não tem nenhum valor, meus irmãos. Nenhum valor. Irmãos, e mais uma vez, os fariseus mostram que eles não valorizavam a vida humana. Eles dão mais valor aos rituais do que para as pessoas. Jesus já havia dito lá atrás, que o sábado foi criado por causa do homem. E estava ali quem era o Senhor do sábado. Mas aquelas pessoas, irmãos, se preocupavam mais com as suas tradições do que com a vida humana. Eles não viram o homem necessitado.
Eles viram mais uma pessoa no culto somente. Era mais um no culto. Era mais um que entrou e não tinha nenhum valor, não podia fazer nada, porque era uma pessoa que não tinha e nem merecia o favor de Deus. Irmãos, como estamos sendo como igreja? As pessoas estão sendo socorridas? As pessoas que vêm até nós estão recebendo um refrigério, não só da palavra, mas também para o seu físico? Para se manter no seu dia a dia, estão recebendo? Isso é igreja, meus irmãos. Igreja, irmãos, é isso aqui, ó. É comunhão. Igreja, irmãos, não é você, que hoje está uma moda agora, isso veio lá de fora. Já viu a moda da igreja preta? Tem aquele lá perto de casa, né? Não vou falar o nome, por causa da ética, né? Mas passei um dia lá, né? Oh, aqui vai ter pensei no novo templo evangélico. Aí começou a pintar tudo preto. Laterais, frente. Aí eu fui lá, entrei, né? Tudo preto, irmãos, tudo preto. Tudo preto. Aí eu fui ver, né? Aí eu, não sei se o Cláudio já viu isso aí, né? É que o som reflete melhor, né? Não dá tanto eco, né? Isso, a luz, né? Aí eu fui ver certinho o seguinte, irmãos, uma dos conceitos dessa tendência é que é o seguinte, é para que a pessoa entre no culto, entre no templo, e é tudo escuro, viu? Não tem iluminação, começa o culto tudo escuro. Aí eu fui ler dos conceitos é o seguinte, porque a pessoa entra lá, não é para ser vista por ninguém, ela tem que ficar à vontade, ela tem que entrar, cultuar e ir embora. Olha, interessante, irmão, a Bíblia ensina o contrário disso, ensina a comunhão, né? Ensina, eu tenho que saber o que a irmã aqui está precisando. Como é que a irmã está hoje? Bom dia, cadê o irmão João? O irmão João é craque nisso. Né? Se deixar, ele beija você inteiro. Mas ele chega e pergunta como é que você está, e te dá um abraço, não é verdade? Pega na sua mão, é isso, irmãos. Isso é igreja. Agora eu tenho que entrar aqui escondido e sair escondido? Para, meus irmãos. Que conceito é esse? A criança não seria visto, né? Olha que interessante, meus irmãos. Infelizmente, hoje, irmãos, eu vou falar isso aqui porque vou falar mesmo. Os megas templos hoje é o culto vertical. É só o culto em direção a Deus e não o culto horizontal. Não, mas o culto é vertical e horizontal, viu? É comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Algo interessante, meus irmãos. E aqueles fariseus, irmãos, estavam dessa maneira. Não se preocupavam com a vida humana. Eles tinham seus rituais, eles tinham seus conceitos, eles criaram 39 normas em relação ao sábado, em relação à sinagoga, e estava tudo bem para eles. Irmãos, e o zelo deles não era com a palavra de Deus, era com a tradição dos homens. Esse era o zelo deles. Eles acrescentaram as regras, e entre elas, a cura de um enfermo no sábado. Interessante isso. Mas Jesus, irmãos, Jesus, ele faz diferente. Irmãos, e está aqui, viu, irmãos? Está aqui um alerta para a nossa igreja, viu? Cuidado com o sistema. Muito cuidado. Para nós não inverter o processo. Igreja, irmãos, é comunhão. Igreja é ajuda mútua. A igreja é amor. Isso é igreja. A igreja de Cristo está aqui para ajudar, para aconselhar, para socorrer o aflito, para pregar a palavra, para estar no templo. Isso é ser igreja, meus irmãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos muito, muito sério. Esses homens tomaram uma atitude extraordinária de odiar uma pessoa
por ter ajudado uma pessoa carente. Interessante isso. Imagina isso, meus irmãos. Você ser odiado porque você ajudou alguém? Que você socorreu alguém no momento difícil da vida dele? Eles tomaram essa atitude. E eles diziam que estavam adorando a Deus, hein? Irmãos, e infelizmente, hoje, ainda muitas pessoas lotam as igrejas, não para adorar a Deus, mas para cuidar da vida alheia. Muitos hoje, irmãos, vão nas igrejas e saem salvos, libertos, perdoados, e outros vão e saem piores ainda, mais duros e mais culpados, porque não vão lá para prestar um culto a Deus. Olha interessante, os fariseus estavam na sinagoga, no dia de sábado, na hora da adoração, e sabe o que estavam fazendo? Tramando como iriam fazer para matar Jesus. Interessante, veja um caso desse, meus irmãos. Olha o versículo 14. Mas os fariseus, saindo dali, conspiraram contra ele, procurando ver como o matariam. Irmãos, que culto é esse? Que adoração é essa, meus irmãos? Que louvor é esse? Que palavra é essa, meus irmãos? Imagina, meu querido, você entrar aqui nesse templo aqui, no dia de domingo, na hora da adoração, e você tramando como você vai prejudicar o seu irmão. Eles queriam matar Jesus, meu irmão. Imagina uma coisa dessa. Só porque ele decidiu ajudar alguém no dia de sábado. Jesus chega ali, meus irmãos, ele veio para socorrer uma pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Jesus entende que o melhor momento para ajudar alguém é quando essa pessoa está necessitada. Esse é o momento certo de você ajudar alguém. É quando você vê uma pessoa necessitada. Eu já falei para o pastor Agnaldo, e fala para a igreja aqui, se um dia eu estiver vindo para o culto, e encontrar alguém na rua, necessitada, carente, e só tem eu ali, irmãos, eu não venho para o culto. O meu culto será naquele momento para cada pessoa. Meu irmão, é isso que Cristo fazia. Irmãos, a agenda, irmãos, não tem nenhuma agenda mais preciosa, mais necessária do que você socorrer alguém, sabia disso? Não tem outra agenda mais necessária do que essa. Essa é a agenda do crente, é socorrer as pessoas na hora da necessidade. Viu, meus irmãos? Isso é o que Cristo deixou para a igreja. Não é outra coisa não, meus irmãos. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não te amo você, que eu estou vendo, meu irmão? Não tem como. Agora, irmãos, eu pergunto para vocês, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida para Jesus? Nesse texto aqui, uma vida para Jesus vale mais do que o legalismo religioso. Vale mais do que a religião. Vale mais do que os preceitos que os homens criam para adorar a Deus. Vale mais do que a liturgia que a igreja cria para adorar a Deus. Vale mais? Vale mais, meus irmãos. Porque, irmãos, se o nosso culto, se a nossa liturgia, se o nosso cantar, o nosso louvar não tiver de acordo com a palavra de Deus, irmãos, são palavras ocas e frases vazias. Não tem nenhum proveito, meus irmãos. Irmãos, como é que está o Evangelho de Cristo em nossas vidas? É esse Evangelho aqui? Tem que ser, meus irmãos. Irmãos, uma vida para Jesus vale mais do que os bens materiais. Viram aqui, irmãos? Essas pessoas, elas estavam dispostas a tirar uma ovelha do buraco no sábado,
mas não aceitaram Jesus curar um homem no dia de sábado. Olha que interessante isso, meus irmãos. Olha que farisaísmo. Não sei se tem essa palavra, né? Veja, irmãos. Eles estavam preocupados, não é com o culto, não é com a adoração. Eles estavam preocupados que não se podia violar os seus preceitos. Jesus não, meus irmãos. Jesus se preocupa com as pessoas, viu? Jesus se preocupa com... Irmãos, interessante isso. Ele se preocupa com você. Irmãos, ele não está preocupado, irmãos, com rituais, com cerimoniais. Não está preocupado. Né, não, como colocou aqui, né, o texto aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, olha que interessante. Já é uma coisa maravilhosa nós cearmos com o Senhor, né? Mas o texto diz que ele vai entrar em nossa casa e vai cear com a gente. E a gente com ele. Olha que maravilha, meus irmãos. Mas não se engane, querido. Quando ele fala assim no texto, eis que estou à porta e bato, sabe por quê? Porque ele estava fora da igreja. A igreja reunida, cultuando, e ele do lado de fora batendo, querendo entrar. Mas os seus rituais, os seus cerimoniais, não deixavam Cristo entrar na igreja. Ele estava lá de fora batendo na porta. Irmãos, que Cristo na nossa igreja aqui, no nosso templo aqui, nesse local de adoração, que Ele seja bem-vindo no nosso meio. Que Ele ocupe aqui, irmãos, o lugar mais especial que possa... Eu não sei qual lugar que é aqui, mas o lugar mais especial que existe aqui, que Ele ocupe esse lugar. Que Ele, irmãos, como diz a palavra, que Ele, lá diz assim, que esse Senhor, Ele está em um alto e sublime trono. Que assim Ele esteja aqui no nosso meio nessa manhã, irmãos. Num lugar todo especial, num lugar que Ele tenha visibilidade. Num lugar que nós possamos olhar e enxergar Ele. Não enxergar o irmão que veio aqui hoje, às vezes, com o chinelo de uma cor, o chinelo da outra. Né? Eu passei por isso, né, irmão? Nos anos 80, né? Aqueles irmãozinhos para a igreja, com aquele terno surrado. Havia de chinelo, meus irmãos. Mas eles iam para cultuar a Deus. E o fogo descia, meus irmãos. Interessante isso. Irmãos, eu cheguei a estar na igreja, que o irmão lê o texto e... Ai, irmãos, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. E desleixou a palavra assim, irmãos, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma teologia, mas o Espírito Santo habitava naquele homem. Ele era alvo do poder de Deus. Viu, meus irmãos? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Viu, querido? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Nós temos que, irmãos, que manifestar o amor de Deus através de atitude, meu querido. Não são palavras, meus irmãos. Irmãos, uma coisa que me deixa muito preocupado é que lá naquele grande dia, no tribunal de Cristo, acontece uma coisa ali. No tribunal desse mundo, se julga palavras e ações. Mas no tribunal de Cristo, lá naquele dia, vai julgar até intenções. Sabia disso, meus irmãos? Como é que estão as nossas intenções nessa manhã? Você veio aqui nessa manhã para quê? Ah, pastor, eu estou aqui hoje porque eu estou na minha igreja, eu posso falar, tá, meus irmãos? Ah, pastor, eu vim aqui hoje porque eu abri lá, né, o Ministério de Audiovisual, né, eu estava na escala. Ah, pastor, eu vim hoje na igreja porque eu estou aqui na introdução hoje é meu dia. Não, meus irmãos. Irmãos, só se vem na casa de Deus para um motivo, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. Viu, meus irmãos? Isso que Cristo pensa da sua igreja. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. Por isso estamos aqui, meus irmãos.
para sair daqui renovados pela palavra dele, para sair daqui cheio do Espírito Santo, para sair daqui, irmãos, com um sentimento de amor no coração, sentimento de perdão em nossos corações. É isso, meus irmãos. Viu, meus irmãos? É para isso que estamos aqui. Não é para outra coisa, meus irmãos. Nós estamos aqui porque estamos dizendo para esse mundo que nós somos igreja de Jesus. Somos um povo chamado à santidade. E Jesus tem, irmãos, Jesus tem um alto conceito da palavra. Quando ele pede na sua oração em João 17, ele fala assim: Pai, santifica eles. Pai, separa esses crentes, separa esses irmãos que vão chegar, que somos nós. Ele fala assim: Senhor, separa, porque santificação é separar, irmãos. Santifica eles. Senhor, separa eles como? Pai, santifica eles na verdade. Irmãos, só podemos ser um povo separado se estivermos com a verdade de Deus em nossos corações. Irmãos, só podemos ser igreja de Cristo se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, não é de acordo com a igreja batista, presbiteriana, ou qualquer outra igreja. É de acordo com a palavra de Deus. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos torna pessoas separadas para o ministério. É a palavra, meus irmãos. Creia na palavra. Jesus, irmãos, ele não levou em conta os fariseus, não levou em conta o que eles queriam fazer, ou o que eles não queriam fazer. Ele viu uma necessidade. E eu digo para a igreja hoje, irmãos, a igreja hoje, nessa manhã, a nossa necessidade é de nós estarmos na palavra, buscando a palavra. Irmãos, lendo a palavra. Irmãos, pastor, eu começo a ler a Bíblia, daqui a pouco... pastor, mas eu ouço isso. Pastor, eu vou orar, daqui a pouco eu estou lá assim, na cama assim, babando assim. Eu ouço isso, meus irmãos. Mas a gente não baba diante de um programa, diante de uma telenovela. Baba. Eu não vou dormir até... Eu quero ver o final desse... Né, assim? Eu sou assim. Se não vê o final, irmãos, querido, leia a palavra. Uma vez ouvindo um pastor, ele falou assim: leia a palavra, com vontade ou sem vontade, leia a palavra. Viu, meus irmãos, busque a palavra, querido. Leia a palavra, irmãos, busque, irmãos. Jesus está voltando, querido. Volte para Ele antes. Viu, meus irmãos? Querido, igreja, irmão, não é quatro paredes. Igreja, irmãos, é itinerante. Isso é ser igreja. Igreja são os seguidores do caminho. Igreja, irmãos, é seguir as pisadas de Jesus Cristo. E Paulo nos dá um alento, né? Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ainda nos deu uma colher de chá ainda. Mas vai imitar Paulo. Meus irmãos, que nessa manhã, o nosso evangelho não seja um evangelho genérico. Não seja um evangelho fabricado, mas o evangelho de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra aqui, irmãos, encontre lugar primeiro no meu coração, também no coração de todos vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Deus amado, nós te exaltamos nessa manhã mais uma vez, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e bendito nome nessa hora. E nós agradecemos a ti, Pai, pela tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, porque nessa manhã, após 2000 anos, o Senhor nos faz entender mais uma vez que nunca é errado ajudar alguém. Nunca é errado ajudar o necessitado. Não existe dias, horas, todo momento é hora de socorrer as pessoas. Senhor, que possamos, Pai, realmente a cada momento ajudar as pessoas, Senhor Deus. Possamos a cada momento, Pai, entender, Senhor Deus, que as pessoas, nós também, nós passamos por momentos difíceis na vida, momentos de tristeza, de angústia, momentos de pavor às vezes, e como é bom, Senhor, quando temos um irmão junto conosco. Como é bom quando ligamos para alguém, ore por mim, essa pessoa está ali, no outro lado da linha, e ela ora por nós. Como isso é maravilhoso, Senhor.
Como é bom, Pai, estar na rua e alguém passar e nos cumprimentar, nos dar a paz do Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, que nós, como igreja de Cristo na terra, possamos viver o Evangelho na sua integridade, Senhor. Que possamos, oh Deus, como Jesus fazia lá atrás, um compromisso em ir à casa de Deus, um compromisso com a palavra de Deus, e um compromisso em ajudar os necessitados. Que nessa manhã, Pai, nosso coração, os nossos sentimentos, oh Deus, nossas emoções estejam, oh Deus, nas Tuas mãos. E que o Senhor faça nessa manhã em nossas vidas a Tua vontade, Pai. E Pai, que essa palavra aqui nessa manhã possa, ó Deus, encontrar um lugar em nosso coração e que possamos colocar em prática a Tua palavra, porque ser crente é ser parecido com Cristo. Ser crente é andar nas pegadas do Salvador. Ser crente é cumprir a palavra de Deus. Oh, Pai, que possamos nessa manhã, Pai, sair daqui, Senhor Deus, renovados pela Tua palavra, renovados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, e que possamos, Pai, ser crentes, não crentes meia boca, mas crentes cheios do Espírito Santo. Nós oramos agora, Pai, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, amém.